Estúdio Casa e o programa de hoje vai falar com Sasha Grey as Wife. Não sai daí, na moral, no 36, o seu canal local. Giro Cultural, programa de hoje, Sasha Grey as Wife. Cara, pessoalmente falando, Júlio Vitor pra mim é uma incógnita, assim. Então, assim, quando o Júlio Vitor apresentou a proposta de um projeto na internet, assim, começou a divulgar, eu comecei já a ficar curioso. E, assim, eu penso que essa curiosidade também é de outras pessoas, assim. Fala um pouco acerca de quem é Júlio Vitor e por trás que dá sustentação a esse projeto Sasha Grey as Wife. E apresenta o projeto também pra galera que tá em casa, fica à vontade, é tudo contigo, tudo no teu nome. Meu nome é Júlio, como ele já falou, e eu sou produtor musical, tenho o selo chamado Pandário, que trabalha com várias bandas aqui da região, de Volta Redonda, Barra Mansa. Além disso, eu sou músico, eu toco guitarra, estou iniciando carreira aí no contrabaixo com Eu, Você e a Manga, mas mais como produtor do que como baixista. Mas sobre o Sasha Grey as Wife, que é meu novo projeto e que eu tenho tomado como uma banda de fato e não como um projeto paralelo ou algo assim, levado a sério mesmo. É um projeto que consiste em fazer música eletrônica sem o uso de sintetizadores ou teclados e fazer isso sozinho, ou seja, eu vou contar com uma base de samples rítmicos, mais minha guitarra e com isso vai acontecer o show, simplesmente. Essa é a ideia do Sasha Grey as Wife como ideal. Nunca vai deixar de ser assim, nunca vai ter teclado, sempre vai ser eu sozinho. E é isso, Sasha Grey as Wife estruturando como banda, se for pra apresentar pra alguém, é a banda de um homem só, no caso. E como que surgiu isso, cara? Tipo, tu já é um cara que já é bem resolvido, a gente percebe isso pelas redes sociais, assim, sempre dando uma dica legal sobre, sei lá, um plugin, alguma coisa na internet, tá sempre ligado no que tá rolando, tem uma influência muito grande de música, de livros, você tá apresentando sempre lá o Tá na Capa, enfim, já é uma característica sua, assim. Mas como que surgiu esse projeto propriamente dito, assim? Não é um projeto, é uma banda, você acabou de dizer. Eu não ligo chamar de projeto também, porque tanto faz. Mas a questão é filosofia de banda, mas com cara de projeto. Por ser uma pessoa só, nunca vai deixar de ter cara de projeto. Mas no caso, o Sasha Grey as Wife surgiu... Eu tenho o costume de compor, eu mesmo me gravar compondo. Isso desde que eu comecei a tocar guitarra, violão, eu sempre tenho me gravado. E o Sasha Grey as Wife surgiu de uma ideia que eu tive esse ano ainda, de fazer beats pra rap e liberar pra galera gratuitamente. E nessa descoberta de fazer os beats, eu percebi que tava ficando muito rock, muito diferente, muito eletrônico e pouco rap. Aí eu pensei, vou colocar um vocal aqui pra ver o que vai acontecer. Aí eu experimentei com alguns vocais meio diferentes, que no caso é o single No Fetus, que eu lancei em março. E nisso, após um show do Thiago Elninho no Universos, aí eu vi ele fazendo uma apresentação de rap, eu pensei, pô, por que eu não solto a trilha, toco guitarra, canto e faço o show sozinho? Aí nisso eu pensei, putz, tá aí a oportunidade de fazer uma parada diferente. Aí nisso o contexto do Sasha Grey as Wife foi se consolidando de acordo com que eu peguei aquela pré-produção da música e fiz ela ser uma música de fato. E o single No Fetus eu fiz um lyric video, essa música foi masterizada em Nashville pelo produtor Steve Carro e no Sage Audio e teve uma repercussão muito legal para ser um projeto repentino, do nada lançou na net e já deu um número de views que me agradou, apesar de ser um número absurdo, foi algo satisfatório para mim. Principalmente por ser uma proposta muito diferente, eu imaginava que ia dar poucos views mesmo. Sasha Grey as Wife, tipo, é um nome que gera uma curiosidade só pelo fato de ser em inglês, assim, tipo, você também compõe em inglês, deve ter uma razão pela qual você faz isso, tipo, queria que você falasse não só do nome, mas também acerca das composições serem feitas em inglês. Por que você faz isso, cara? Tipo, por que você fez isso? Então, primeiro falando sobre o nome, Sasha Grey as Wife, que significa Sasha Grey como esposa. Primeiro a gente analisa o nome da Sasha Grey. Esse nome é de uma atriz
no caso de Hollywood, que é ex-atriz pornô, que também é escritora e é uma figura icônica na mídia americana, que dá várias entrevistas tanto polêmicas quanto bem-humoradas, como super intelectuais. Ela é bem curiosa nesse sentido. E o conceito de como esposa a gente vê como algo que é íntimo nosso, que a gente tem uma certa intimidade e que é público. Não é Sasha Grey como amante ou algo do tipo, é Sasha Grey como esposa. Ou seja, isso dá de encontro à noção de que você tem que assumir tudo seu, mesmo que seja um erro, mesmo que seja mal visto, mesmo que esse mal visto tenha ficado para trás, isso ainda faz parte de você de alguma forma. Meio que você arcar com as responsabilidades e puxar para o peito, isso é meu. Da mesma forma que você assumir suas qualidades. Ela é uma escritora super reconhecida e isso puxa essa noção de puxar para você a responsabilidade para você. É responsabilidade sobre os meus defeitos, sobre as minhas qualidades. Eu sou isso. Assumir, né, cara? Tipo... Exatamente. Questão de você se assumir, de você se afirmar com todos os defeitos e com todas as qualidades, as virtudes. Que é o que a gente vê muito. Tem gente que faz questão de assumir só as virtudes. Tem gente que faz questão de expor só os defeitos, sendo que você tem que ser transparente, mostrar tudo para todos. E no caso sobre as composições serem em inglês, eu gosto bastante de compor em inglês porque é uma linha... As linhas vocais em inglês elas ficam um tanto mais melódicas por conta da estrutura do idioma mesmo. Mas nas partes faladas eu gosto muito de falar em português. Para tanto a questão de cantar em inglês, para atingir pessoas de fora do país e de qualquer parte do mundo, para elas entenderem, e falar em português para as pessoas daqui entenderem algo de imediato na música, mesmo que elas não falem em inglês, e também para levar um pouco do nosso idioma para fora. Ou seja, eu gosto de fazer essa mistura para agregar tanto para quem está fora ouvindo como para quem está dentro ouvindo, e para ficar mais fácil para mim, que é mais fácil eu fazer uma poesia em português e para mim é mais fácil eu fazer uma letra de música em inglês. O processo de criação chega a ser até meio paradoxal. Ao mesmo tempo que eu tenho uma limitação muito grande de ter que fazer tudo sozinho e de ter que lidar com poucos elementos, igual fazer música eletrônica sem usar teclado ou sintetizador é algo meio que absurdo. Como é que você vai fazer isso sem teclado e sintetizador? É uma limitação, mas ao mesmo tempo que tem esse lance da limitação de não usar instrumentos como bateria e outras coisas, tem a questão da liberdade. De eu poder usar as minhas influências tanto do heavy metal, do metal mais extremo, até do rap, que é coisa que eu ouço bastante, ou então do pop dos anos 80. Ou seja, ao mesmo tempo que eu tenho esse foco de me ater à proposta, eu tenho essa questão de eu posso explorar o que eu quiser, porque o projeto é só eu, não tem ninguém para discutir. Aí meio que o processo de criação do Sasha Grey's Wife ocorre de maneira bem natural. Eu pego minhas influências, toco, vejo o que dá. Se eu gostar, vai ser lançado. Se eu não gostar, como tem várias músicas que não foram lançadas, tipo o EP, o Treeless, eram outras 3 músicas que eu cheguei até a mandar para artista gráfica e nenhuma das 3 entrou. Uma doideira. Mas a proposta era a mesma e serviu para a mesma arte porque foi questão de experimentação. Mas é questão de experimentação mesmo. Eu experimento, se ficou bom, pode ser lançado. Se não ficou bom, fica na gaveta aí para algum futuro lançamento, sei lá. Bacana. Cara, eu tô interessado, assim, aliás, eu tô curioso. Num próximo bloco a gente vai conversar sobre esse EP, que foi, assim, um lançamento bem legal. Eu sei que tem um conceito muito forte por trás dele, acerca de trindade e tal. Vi um videozinho na internet, enfim. Se você tá curioso tanto quanto eu, não sai daí, na moral, no 36, o seu canal local. Change your
Assistência técnica especializada, máquinas digitais e filmadoras, aparelhos de som, TVs LCD e monitores de plasma. Data Show LaserCam. Com uma equipe de profissionais altamente qualificados, há mais de 15 anos no mercado. Agora você já sabe, se a sua câmera digital estragou, LaserCam, em Volta Redonda, Rua São João, em frente à praça. Telefone 3342-5801. 3342-5801. LaserCam. Giro Cultural tá de volta. No programa de hoje a gente tá falando com Sasha Grey as Wife. Júlio Vitor tá aqui do meu lado. Cara, no último bloco você falou sobre influências, assim. E a sua influência é uma gama, assim, muito diversificada. Dá pra perceber muito nitidamente que, cara, tem ali elementos muito específicos dentro do som. E eu queria que você falasse sobre isso. Como é que é essa questão de influências? Tipo, década de 80, pop rock, até metal extremo e rap, cara. Como que é isso pra você, assim? Você transita pelos ambientes, assim, com tranquilidade? Como é que é? Uma vez um amigo meu me falou que eu tenho uma espécie de azar, uma maldição, que tudo que eu começo a ouvir eu não deixo de ouvir pelo resto da minha vida. Aí meio que isso gera um acumulamento de influências. Ou seja, se há 10 anos atrás eu ouvia Red Hot, até hoje eu ouço Red Hot pra caramba. E isso meio que vai me dando um arcabouço, meio que como se fosse uma prateleira de ingredientes quando você vai cozinhar. Cada banda que eu ouço é como se eu botasse um ingrediente ali e na hora de compor eu tenho ele ali pra usar. No caso, eu sempre tive a mente muito aberta, até por ser produtor musical, e você tem que estar preparado para qualquer tipo de cliente. Pode aparecer um cara do forró amanhã e o que eu vou fazer? Mandar ele embora? Não. Mas isso não quer dizer que eu ouça forró, mas eu ouço por conta de trabalho. Logo, eu me interessei a ouvir bastante rap por conta da produção de rap, do cenário de rap da região estar bem fomentado e eu gostar mesmo de ouvir. Eu gosto de artistas como Emicida, Kanye West, Agro Santos e por aí vai. E essa questão de transitar entre os estilos sempre foi muito natural, porque quando eu estou aprendendo guitarra ou pego um instrumento novo para aprender, eu gosto de tocar vários estilos. Eu não tenho intenção de ser um guitarrista de metal ou ser um baixista de funk, nada disso. Ou seja, eu pego vários estilos e, vamos tocar a música de tal pessoa para ver o que ela tem para me mostrar. Aí eu vou fazendo isso para pegar realmente essas influências a ponto de usar com naturalidade na hora da composição, meio que introjetar. Logo eu ouço de tudo e no Sasha Grey as Wife eu não usei tudo ainda que eu ouço, ou seja, nos trabalhos futuros pode ter algo totalmente inesperado. Bacana. E, cara, tem um EP que foi lançado bem recente, assim, e que envolve uma série de coisas. Apesar de você ser um cara que desenrola muitas coisas sozinho, a gente percebeu que teve participação de algumas pessoas no processo até chegar na finalização, no parto, vamos dizer assim, nesse mundo cibernético, web e tal. Quem participou, cara? Questão de arte gráfica, até mesmo uma ajuda moral. Tipo, fala aí, cara, fica à vontade. Então, falando desde o início, o primeiro single, No Fetus, eu fiz praticamente inteiramente sozinho. Eu gravei, mixei, masterização que eu fiz fora do país, no caso, como eu já falei, em Nashville, com o produtor Steve Corral no Sage Audio. Mas o lyric video eu filmei sozinho, por exemplo, eu mesmo editei o lyric video e foi isso. No caso, o segundo single, que é Passenger, tem um webclip dele que eu contei com a ajuda da fotógrafa Hannah Beatriz, tanto na direção como na captura das imagens. A edição já fui eu mesmo que fiz. E o artista que fez as artes do EP, eu conheci ele na época desse clipe, tanto é que ele fez a capa do single desse clipe também, Passenger, que no caso é o Felipe Marcos, lá de Natal. Conheci ele pela internet através do meu canal, tá na capa, porque ele entrou em contato comigo, porque eu tinha falado sobre a banda de uns amigos dele, o Far From Alaska. Aí nisso a gente foi conversando, trocando ideia, sentindo uma sintonia e meio que naturalmente ele conheceu o som do Sasha Grey e a gente falou, faz a arte aí, ele topou na hora e deu luz à arte da capa de Passenger, que impressionou muita gente de cara, tipo, que parada é essa? Porque ele fez um desenho muito detalhado, abstraiu muito bem a ideia da música, tudo. Tanto é que o clipe e a capa dialogam muito, questão de cores. E após o single surgiu naturalmente a ideia de tipo, vamos fazer as artes do EP.
as artes do EP eu já vim com um conceito diferente. No caso, a arte da capa quem fez foi a Rebeca Monteiro, da Camonte. Ela abstraiu muito bem o significado tão denso do EP, que é o Treeless, e ela conseguiu resumir isso num símbolo que eu tava pensando em fazer a arte da capa, mas não vinha nada na cabeça, nada. E ela chegou com a ideia assim, pá, putz, é isso. Aí tipo, já fiquei aliviado. Só que aí veio a outra parte que era da interpretação do Felipe sobre as músicas, que a minha ideia era ter uma ilustração para cada música, uma vez que cada música tem uma vida própria ali no projeto. Aí naturalmente ele foi fazendo as artes e ele deu outros significados para as músicas. Na página do Facebook tem falando sobre cada arte e é bem interessante nesse sentido. E acaba que o Felipe é o grande parceiro assim do Sasha Grey's Wife, porque ele é um cara que como se fosse o segundo integrante da parada, que ele não tá só na arte. Ele dá conselhos, dicas a respeito do que fazer ao vivo, os próximos lançamentos, encaminhar para blogs, outras coisas assim. Mas certamente essa parceria aí vai durar por um longo tempo, porque o cara é sinistro. Tipo, ele tem um nome sugestivo, ele tem 3 faixas que são já fazem alusão ao nome. Eu queria que você falasse sobre ele, assim, a concepção do EP, o conceito que tem por trás e sobre cada faixa especificamente. Tipo, fica à vontade, tipo, mas é curiosidade mesmo. Então, o nome do EP é Treeless, eu lancei ele mês passado. Foi mês passado. Eu lancei ele mês passado pela internet, no iTunes e Spotify e outras stories online, e lançou esse mês. E a concepção do EP vem da ideia do Treeless, que foi um nome que eu ralei muito para chegar nele, pensando durante semanas, até achar um nome que simbolizasse o que eu queria. O que eu queria? Tem o conceito de trindade que existe em várias religiões de culturas totalmente distintas. E esse conceito, apesar de ser distinto entre as culturas, ele tem uma sintonia, tem algo em comum entre eles. Existe isso. No caso, eu quis representar como é que a ausência do conceito de trindade refletido na vida das pessoas acaba gerando certos malefícios para o cotidiano. Ou seja, cada elemento da trindade é representado por uma música. Logicamente que eu estou partindo de uma ótica cristã, porque eu sou cristão. Mas ele é um EP, digamos, com uma temática ecumênica. É universal, serve para qualquer religião, qualquer pessoa se debruçar em cima da própria religião vai conseguir enxergar esses aspectos. No caso, a primeira faixa, ela se chama Hollow Spirit, que é a faixa mais pesada até agora do projeto, que ela fala sobre o Espírito Santo. No caso, a ausência do Espírito Santo, o que ela acarreta, do conceito de Espírito Santo, não do Espírito Santo em si. E no caso, ela dialoga com esse lance da pessoa não ser capaz de consolar o próximo e de ser inconsolável. É meio que algo que é muito comum atualmente. A pessoa tá mal e quer ficar mal, e se vê o outro mal, quer que ele fique mal mesmo e não quer ajudar. E meio que essa relação de... Diferença, né? Exatamente, indiferença. Indiferença tanto consigo mesmo de não se deixar consolar também. É uma indiferença que vai tanto pra fora quanto pra dentro, no caso. Aí tem a segunda faixa, que ela se chama Pedofagia, que eu brinquei com esse lance de pedo, criança, e fagia no sentido de comer, devorar, no sentido literal, que trata da figura do filho e do modelo de ser humano perfeito, que a gente vê tanto no cristianismo, na figura de Cristo, como na figura da criança, assim, no aspecto mais filosófico até. E ela fala sobre como nós perdemos essas propriedades da infância que são tão úteis no cotidiano, como a inocência, como a falta de desconfiança perante o próximo, e também a falta de compromisso e tarefas que você tem que cumprir sem ter um objetivo certo. Por que você está fazendo aquela tarefa? Criança tem muito disso. Por que eu estou fazendo isso? Entende? E no caso, a última faixa, que é a maior faixa do disco, do EP. No caso, é a maior faixa de tudo que já lançou até agora, que ela chama de Super Ego. No caso, representando o superego. Eu faço faculdade de psicologia, naturalmente me influenciei por esse conceito psicanalítico para associar com a figura do pai, do Deus que arquiteta o universo. E mostrando a ausência disso, como que a falta de rédea, a falta de ordem acaba fazendo com que as pessoas tentam viver por si, mas elas não têm capacidade de apreender a realidade como um todo, a ponto de ser responsável para agir totalmente por si.
Ou seja, mostra essa falta de espiritualidade que a gente vê atualmente, das pessoas simplesmente fazendo por fazer e não tendo um sentido. Cara, que bacana. Vamos de som então, do Sasha Grey as Wife, na moral, no 36, o seu canal local. LaserCam. Assistência técnica especializada, máquinas digitais e filmadoras, aparelhos de som, TVs LCD e monitores de plasma. Data Show LaserCam. Com uma equipe de profissionais altamente qualificados. Há mais de 15 anos no mercado. Agora você já sabe, se a sua câmera digital estragou, LaserCam. Em Volta Redonda, Rua São João, em frente à praça. Telefone 3342-5801. 3342-5801. LaserCam. Giro Cultural tá de volta, Sasha Grey as Wife. Por ser uma coisa recente, você consegue vislumbrar algo duradouro? E se consegue vislumbrar algo duradouro, o que você tem de planos, cara? Tipo assim, pra poder consolidar ainda mais o projeto, apresentações ao vivo, que até então eu creio que não aconteceu, não vi nenhuma coisa na internet. Então, como é que você pretende dar continuidade nisso? Fica à vontade, cara. Sobre apresentações ao vivo, eu dependo apenas de convites, ou seja... Se você é produtor de eventos, está vendo essa matéria, esse giro cultural, tá aqui, Sasha Grey as Wife, é uma boa pedida, vai lá. E é muito fácil levar, galera, é só uma pessoa, dá pra ir pra qualquer lugar do país com orçamento super baixo, como pouco. Então, quanto a apresentações ao vivo, a minha vontade é de fazê-las de fato, pois a ideia é mostrar o máximo de número de pessoas possível. Mas quanto a planos para o futuro, eu vejo o Sasha Grey as Wife como algo em potencial, tem muito campo para desbravar ainda.
E meio que até o EP eu tô seguindo uma linha de composição. Certamente nos próximos lançamentos a linha vai pender a outro lado, com outras influências, mas vai se ater à proposta do projeto. Para esse ano ainda, segundo semestre de 2014, os planos estão calcados basicamente em fazer alguns splits com artistas locais, talvez alguém de fora do estado. No caso, já está planejado fazer com o projeto Mecanismo de Defesa, do Wallace, que... É um projeto bem experimental e bem diferente também, né, cara? Que junta questão de base de rap com guitarra, que é bem diferente. É a mesma proposta, acontece que eles cantam tudo em português, falam sobre outras coisas e são duas pessoas, mais uma na guitarra, outra na voz. Mas, em suma, teve essa sintonia, que eles também produzem as próprias músicas, totalmente independente, fora do estúdio, no caso. Ou seja, houve essa sintonia, esse diálogo e a gente vai fazer um split com 2 sons deles, 2 sons meus e a gente vai lançar em conjunto isso. Além disso, existem planos de outros splits com outros artistas, mas eu vou deixar para falar mais depois, até que se confirme ao certo quais são essas bandas, quais são esses projetos. Não tem planos de CD para esse ano, mas existe na minha mente, o conceito já está até pronto de um CD completão mesmo. Mas é algo... Pro ano que vem, quero fazer alguns shows, lançar esses splits. Além dos splits, existe também um trabalho de vídeos, vai ter videoclipe de uma música do EP. Provavelmente eu devo fazer alguma session ao vivo e disponibilizar tanto no YouTube e conteúdo exclusivo também pro RedTube, que é um site adulto onde eu posto o conteúdo da banda. E eu acho que é isso. Para esse ano tem bastante coisa para acontecer e pode ser que surjam novas ideias no caminho, no trajeto, nunca se sabe. Pode ser que o que eu fale aqui não aconteça outra coisa, porque tudo tá muito inesperado. É isso. Sasha Grey as Wife, na tua tela, na moral, no 36, o seu canal local. O nome dessa música é Be OK, ela é inédita, vai estar no EP com o Mecanismo de Defesa.